Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. A disciplina é Heresiologia. Agora que a gente já sabe a distinção entre ortodoxia e heresia, a gente tem que fazer uma distinção entre religião, seita e heresia. Qual é a diferença? A religião é a parte maior. A seita é uma ramificação dentro de uma religião. E a heresia é uma doutrina que é defendido por uma seita ou por um heresiarca. Vamos lá. Por religião, a gente pode considerar o confucionismo, que tem Confucio ou Confúcio, o seu bojo doutrinário. Surge onde? Surge entre os asiáticos, surge entre os chineses. Confúcio, ele era chinês. E antes de Confúcio, eles tinham um livro, que não é só um livro, é um conjunto de escritos, são centenas e centenas e centenas de escritos dos sábios da China antiga, que é chamado de Tao. O que é o Tao? Tao é esse conjunto de livros que ensina o caminho do meio. O caminho do meio quer dizer o caminho da justiça, da onde tem o taoísmo. Taoísmo é a religião dos antigos chineses, uma das religiões mais antigas do mundo, tão antigo quanto a própria China. Você sabe que a China, nós estudamos aqui em geografia bíblica, a China ela é uma das nações pós-diluvianas, vem ali a partir dos descendentes de Jafé. Essa aí é a teoria da geografia bíblica. Assim, os asiáticos eles tiveram a sua literatura, e esse conjunto de literaturas, entre elas o livro chamado Tao, o caminho do meio. Aí tem o taoísmo. Só que o taoísmo ele era muito complexo. Por isso tem que ter um decodificador do taoísmo, alguém que resume, alguém que atualiza, alguém que sintetiza. Surgiu Confúcio ou Confucio. E Confúcio ele pega os ensinamentos do taoísmo e dá uma enxugada nesses ensinamentos, e a partir daí ele é tido como um grande sábio e começa o confucionismo, que é uma religião que fala sobre a influência do céu sobre os homens na terra. Não existe um Deus no confucionismo e no taoísmo. O que você tem? Você tem uma consciência celestial, uma consciência divina nos céus, e os céus estão de olho nos homens aqui embaixo, e aqui embaixo nós temos uma cidade espelhada ou uma vida espelhada. Os céus determinam como que vai ser a vida aqui na terra, e os homens precisam encontrar o caminho do meio, o caminho da virtude, o Tao. Isto é religião. O taoísmo e o confucionismo. Outra religião antiquíssima que existe no mundo também é o hinduísmo, que é praticada na Índia. E do hinduísmo vai surgir o budismo. Quer dizer, a religião é o hinduísmo. E qual que é a modificação do hinduísmo? É o budismo. O hinduísmo ele tem os seus livros sagrados também, e os seus livros sagrados são os Vedas, e os Vedas ele é uma coleção de poemas hindus. Uma coleção de poemas. São poemas que vão desde a criação do mundo até a redenção do mundo. E o hinduísmo também vai ensinar de que o Nirvana, tá bem? O Nirvana, ele é uma consciência cósmica universal, não é um Deus pessoal, é uma consciência divina, uma consciência cósmica universal. Desta consciência emanam os três deuses principais, entre eles Brahma, e a partir desses deuses principais acontece a criação do universo, do mundo, e a emanação dos poderes divinos, que são encarnações e reencarnações múltiplas dos deuses, até as mais baixas categorias que eles chamam de castas. O hinduísmo ele leva em consideração que existem as castas, cada ser humano nasce dentro da sua própria casta e precisa cumprir o seu karma dentro desta casta. O que é o karma? O karma é uma espécie de caderneta
aonde estão anotadas as dívidas do indivíduo. Isso é o karma. Cada indivíduo nasce com uma caderneta aonde tem as obras que essa pessoa precisa praticar ao longo da sua existência, e se praticar, esse karma vai sendo cada vez mais melhorado até a próxima reencarnação. Aí, na próxima reencarnação, ele pode mudar de casta, pode ir para uma casta superior, outra casta superior, até que ele volte à consciência cósmica, que seria o Nirvana, a comunhão com os deuses. Aí não precisa mais reencarnar. Mas o hinduísmo ele é uma religião de difícil prática, muito difícil. São mais de 3 milhões de deuses. Aí você fala, mas para que tanto Deus assim? É o panteão do hinduísmo. São essas pessoas que teriam encarnado e reencarnado e que vão sendo iluminados e depois se tornam divindades ou semidivindades. Portanto, tem que ser honrado como deuses, os deuses ancestrais. Até que surgiu um príncipe indiano, que é o Siddhartha Gautama, e o Siddhartha ele fez a releitura do hinduísmo, aí ele disse, dá para quebrar o ciclo de reencarnações. E como que se quebra o ciclo de reencarnações? Bom, você vai para a iluminação, que é o budismo. Você vai buscar a autoiluminação. O que é essa autoiluminação do budismo? É quando você se esvazia. Quando você se esvazia das paixões terrestres, das buscas pelos bens materiais, você vai se esvaziando até que você vai se iluminando, vai entrando em meditação e, consequentemente, você encontra um ponto de iluminação com o Nirvana e você vai quebrar o ciclo de reencarnações. Se você conseguir se iluminar, não precisa mais reencarnar. Dentro do hinduísmo, existe o karma, que eu falei para você, e existe o dharma. O que é o dharma? O dharma é essa caderneta maior, é a conta bancária de todo mundo. Assim, o dharma é a grande dívida e o karma é a dívida individual. Quando o dharma estiver em equilíbrio, quer dizer, todas as contas forem pagas, aí não é necessário mais reencarnar. Ninguém reencarna mais e vai para uma nova criação. Quer dizer, o nirvana ele vai tomar conta desse tudo e vai transformar esse tudo em um nada. Tem que haver um equilíbrio e é por isso que você vai ter aqui os símbolos do equilíbrio entre a luz e as trevas, o bem e o mal, o certo e o errado. Tem que haver um equilíbrio entre as forças do kármicas e dármicas. Essa é a segunda religião da qual eu falei. Uma terceira religião, tá bem? É chamada de Mazdeísmo ou de Zoroastrismo, a religião dos persas, que também tem a mesma base ética. Não existe um Deus, mas existem dois princípios: o princípio do bem e o princípio do mal, o princípio da luz e o princípio das trevas. Existem os anjos e existem os demônios, e essas forças, dentro do Mazdeísmo ou do Zoroastrismo, da onde tem o profeta Zoroastro, estas forças vão se equilibrar aqui no plano terreno, com as escolhas dos homens. Os homens escolhem se vão servir o bem, o mal, a luz ou as trevas, o certo ou o erro. E vai haver sempre um conflito cósmico para que o mundo continue, tá bem? Continue. Aí quando acontecer o equilíbrio do bem e do mal, quando acontecer esse equilíbrio, o universo então será perfeito para todos. Aí tem uma quarta religião, que é a mais conhecida por nós, que é uma religião monoteísta. Estas que eu falei, como o confucionismo, Deus não existe. Você tem um princípio do céu e da terra. Dentro do hinduísmo, existe o cosmos, o nirvana. No mazdeísmo, o princípio do bem e do mal. Agora, uma das religiões que nós estamos mais familiarizados é o judaísmo. Porque aí a matriz do judaísmo é o monoteísmo. Essas que eu falei anteriormente aqui, quer dizer, qual que é a matriz? É essa consciência cósmica, é um Deus universal, é um Deus distante, é um Deus impessoal. Esse Deus das religiões que eu acabei de falar para você, como no confucionismo, no hinduísmo ou no mazdeísmo, ele é um Deus totalmente alheio ao indivíduo. Ele não sabe da existência do indivíduo um a um. Ele só deu a existência,
mas ele não tem a consciência e um relacionamento pessoal. É um relacionamento interpessoal através de leis, de obras. É isso daí que pregam essas religiões de cunho asiático também, portanto, da antiguidade. Agora você vai ter a matriz da religião monoteísta. A primeira delas, que a gente vai citar aqui, é o judaísmo. E por que o judaísmo? O judaísmo que vem da tribo de Judá, por isso que é chamado de judaísmo. Você tem o judaísmo, chamado judaísmo antigo, e você tem o judaísmo moderno. O judaísmo, ele diz que a origem dele, quer dizer, algumas raízes do judaísmo, tem até um livro aqui, tá bem? Se você tiver condições de adquirir, é uma das referências bibliográficas, tá bem? Chama-se Judaísmo e Messianismo, tá bem? Do Rav Orel Melo. São dos judeus de Caruaru, é coisa aqui do Brasil. Vai ajudar você a entender bastante sobre o judaísmo, bastante mesmo. O que acontece? O judaísmo ele tem seitas dentro dele, mas eu não vou falar das seitas agora. Eu já falei que tem distinção entre a religião, a seita e as heresias. Eu estou falando sobre as religiões. Então, o judaísmo é uma religião monoteísta e existe o judaísmo antigo e o judaísmo moderno. Então, dentro das muitas explicações do judaísmo, eles vão dizer que a origem do judaísmo está no Jardim do Éden. Outros vão dizer que a origem do judaísmo está em Abel. Outros vão dizer que a origem do judaísmo está em Abraão. A origem do judaísmo está em Moisés. Aí você vai ter as distinções. Na verdade, o que você tem? Você tem o noetismo, tá bem? Noetismo, a religião de Noé. Você tem o abraamismo, a religião de Abraão. Você tem o mosaísmo, que é a religião de Moisés. E depois você vai ter o judaísmo. Porque o judaísmo, historicamente, só nasceu no cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico que aconteceu lá a partir do século VII a.C. ou VI a.C. Cativeiro babilônico, quando os judeus, judaísmo, os judeus da tribo do sul foram levados de Jerusalém para a Babilônia, e quando chegaram na Babilônia, que não tinha mais o templo, só tinham a Torá e os escritos dos profetas, esses judeus da tribo de Judá, junto com os sacerdotes, eles decodificaram o judaísmo. Quer dizer, o mesmo que os mazdeístas fizeram, que os hinduístas fizeram, que os confucionistas fizeram, aconteceu com o judaísmo também. Decodificou por quê? Porque essas religiões elas giram em torno dos escritos, os escritos dos seus profetas. Sempre tem um profeta maior, um profeta escritor. No caso do judaísmo, qual é o profeta maior? Moisés. E quais são os outros profetas? Aí você vai ter o Samuel, aí você vai ter o Isaías, o Jeremias, o Ezequiel. Esses profetas aí, eles é que vão fazer a decodificação do judaísmo, portanto, do monoteísmo, a crença na existência em um único Deus. Qual é o diferencial? É que no monoteísmo, Deus é um Deus pessoal. É um Deus único, sabe o que está fazendo e tem conhecimento de pessoa a pessoa, animal a animal, árvore a árvore, semente a semente. Dentro do monoteísmo, Deus está presente. E não só presente, Deus está interferindo no curso da história. Deus está interferindo no andamento da sua criação, inclusive punindo, julgando ou justificando, salvando, abençoando. Assim, o judaísmo antigo, ele começa a ser decodificado no cativeiro babilônico, quer dizer, começa a entrar na linha, uma coisa mais sistematizada, a coleção dos livros está acontecendo, a coleção dos livros de Moisés, ou seja, de Abraão até Moisés, depois a coleção dos livros de Moisés até os dias de Samuel, depois dos dias de Samuel até os dias de Ezequiel. E esse judaísmo antigo, ele vai até os dias de Esdras, quando Esdras ele organiza a grande sinagoga, e a grande sinagoga vai se transformar em Sinédrio, a casa de justiça, o palácio da justiça dos judeus.
E o judaísmo, ele tem um sistema de salvação. E o sistema de salvação do judaísmo não é igual o das outras religiões. As outras religiões têm aquela questão da reencarnação, das oferendas, do encontrar-se com o nirvana pelo esvaziamento. Dentro do judaísmo, o sistema de salvação ele é sacrificial. É necessário se obedecer às leis da Torá e oferecer sacrifícios de redenção, não somente por um indivíduo. A salvação dentro do judaísmo não é de uma pessoa, é da família inteira, da cidade inteira, da nação inteira. Quem é salvo? É salvo quem está dentro da nação de Israel. Quem que é salvo? Aquele que obedece os preceitos da lei mosaica. Quem é salvo? Aquele que obedece à Torá e, consequentemente, passa pela circuncisão. E aí vem o ritual de conversão ao judaísmo. Nessa conversão ao judaísmo, existe a profissão de fé, que é a crença nos profetas, a crença na Torá, mas principalmente passar pelo ritual da circuncisão e a observância da lei de Moisés, tanto a lei cerimonial quanto a lei do decálogo dos 10 mandamentos. E esse judaísmo antigo, tá bem? Ele é estabelecido em diversas seitas, que é o que eu vou falar daqui a pouco, tá bem? Diversas seitas, e estas seitas elas vão se degladiar entre si para dizer o que é ortodoxia e o que não é ortodoxia. Aí vem uma outra religião monoteísta, que surge dentro do judaísmo antigo, que é o cristianismo. O cristianismo é a religião, é a totalidade, tá bem, de igrejas. É a totalidade, isso aí é cristianismo. Todas as pessoas que professam que Jesus é o Cristo de Deus, está dentro do cristianismo. Aí o cristianismo ele surge dentro do judaísmo da Palestina. Por quê? Porque tem o judaísmo palestinense e tem o judaísmo helênico e o judaísmo oriental. Vários judaísmos, o judaísmo africano, quer dizer, existem diversos judaísmos, mas aí já são seitas. Está na hora de eu dizer a distinção entre religião e a seita. A religião é a totalidade. E a seita? A seita é que dentro do confucionismo tem várias escolas de pensamento. Dentro do hinduísmo, várias escolas de pensamento. Dentro do zoroastrismo, várias escolas de pensamento. E dentro do judaísmo, várias escolas de pensamento. Portanto, são seitas. Seitas é uma fatia da religião. Por isso, pratica-se o faccionismo, tá bem? Então, o faccionismo ou sectarismo. Qual a palavra seita? Seita é sectária. É uma secção, tá bem? Ó, é uma seção, ó. É um corte, tá bem? Então, a seita, ela permanece dentro da religião, ela se identifica com o profeta, tem um livro comum, um livro que ela lê junto com as outras seitas também, só que ela é dentro da religião, ela é uma seção, uma secção. Ela secciona, tá bem? Ela é sectária. Você vai encontrar esses conceitos dentro do Novo Testamento também. Por quê? Porque a igreja foi chamada de a seita dos nazarenos. Eles entendiam que a igreja era composta por judeus que seguiam o Nazareno. É por isso seita do Nazareno e também chamada de seita do caminho, porque os cristãos do primeiro século falavam que Jesus ele é o caminho, portanto era chamada de seita do caminho também. Depois é que quando a igreja chegou em Antioquia, aí ela foi apelidada como sendo a seita dos cristãos, dos ungidos, porque a palavra Christos no grego significa aquele que foi acrisolado ou aquele que foi ungido, sabe, com azeite fervente, acrisolado. Então o azeite era um azeite quente. Daí surgiram os apelidos para a igreja, e o primeiro apelido é a seita dos nazarenos, o segundo apelido é a seita do caminho, e o terceiro apelido é a seita dos cristãos, dos ungidos, os que se dizem os ungidos. É daí que surgiu a religião cristã, o cristianismo, do cristianismo, que defende, crê e ensina que Jesus é o Cristo de Deus. Mas, como você sabe, dentro do cristianismo existem as seitas também. Quer dizer, um seccionamento
um sectarismo. Nós não somos unânimes sobre todas as doutrinas cristãs. Nós não somos unânimes. A gente procura manter uma unidade da fé, mas a gente não mantém a uniformidade da fé. Uniforme é aquele negócio mais como que eu vou dizer? Mais fascista, tá? O uniforme ele é fascista. Quer dizer, quando você quebra as individualidades, quando você não aceita que as individualidades se manifestam, aí você uniformiza todo mundo, coloca todo mundo de uniforme. Todo mundo tem que falar igual, todo mundo tem que cantar igual, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que dizer o amém, mesmo que não concorde. Aí é uniformidade e não é unidade. Se tem uniformidade, você está dentro de um movimento fascista, e no fascismo as individualidades não interessam, tem que ser sufocada. O cristianismo, ele não é fascista e, portanto, ele não é uniforme, mas o cristianismo procura manter uma unidade. Não uma unidade doutrinária, mas uma unidade de povo, uma unidade de fé, uma unidade de comunhão. Só que você vai ter muitas e muitas seitas que elas vão para as heresias. Aí no caso a heresia é quando a seita ela diverge de todas as seitas, por causa do seu exclusivismo teológico. Quer dizer, as suas heresias, as suas doutrinas internas, elas são superiores às doutrinas das outras seitas, tá bem? Das outras seitas. Aí, consequentemente, a sua heresia é colocada como ortodoxia e as doutrinas dos outros é colocado como heresia. Você está conseguindo compreender? Não é fácil, mas para um nível básico em teologia, nós estamos bem avançados, tá bem? Bem avançados mesmo. Então, o cristianismo é a religião, dentro do cristianismo tem as seitas, e dentro das seitas as heresias. E as heresias são aquelas doutrinas que destacam um grupo religioso do outro, um grupo sectário do outro. Daqui a pouco a gente vai falar aqui, dentro do cristianismo, sobre isso. A gente vai ter mais 2 aulas para frente, e você vai estar percebendo que essa aula aqui, ela está se estendendo um pouco mais do que as outras. O cristianismo, ele também tem o seu sistema de salvação. E o sistema de salvação é salvação pela fé em Cristo somente. As 3 doutrinas principais do cristianismo, com a versão protestante. Agora já vou falar sobre as seitas, tá bem? Você tem as seitas, primeiro, católicas, você tem as seitas ortodoxas, você tem as seitas protestantes. Dentro das seitas protestantes, você tem os reformados, os luteranos, os anglicanos, os congregacionais, e depois você vai ter os pentecostais e neopentecostais. São movimentos, quer dizer, são secções, um sectarismo dentro do cristianismo. E aí o que acontece? A gente vai procurar um fio de prata que nos ligue com os apóstolos. A gente quer esse fio de prata. A gente quer segurar o fio de prata e dizer por onde é que as seitas estão vindo, e esse fio de prata passa por todas as seitas. Aí eu, pelo menos com segurança, eu vou dizer para vocês, o fio de prata foi segurado pelos reformadores. Os reformadores seguraram o fio de prata. E aí você tem o chamado escudo da reforma protestante. O escudo da reforma protestante, desculpa porque a gripe pegou e fica, né? Até a gente se curar por completo. Então o que acontece? O fio de prata dos reformadores tem aqui o escudo da reforma, onde eles vão dizer, primeiro, as escrituras somente, a Bíblia como o nosso livro único, a Bíblia como livro único para a nossa profissão de fé e prática. Ah, mas a Bíblia ela não é unânime nas suas doutrinas. Calma lá, a gente vai ter o estudo, teologia, o magistério. Calma lá. Primeira regra, a gente tem que eliminar tudo aquilo que é extra-bíblico como matéria de fé para todo mundo.
Para ser ortodoxia, para ser doutrina, tem que estar na Bíblia. Então, ao invés da gente ficar aqui recorrendo aos sábios do judaísmo, aos sábios do masdeísmo, aos sábios do hinduísmo, aos sábios do gnosticismo, ao invés da gente ficar recorrendo aqui a milhares e milhares de sábios nas religiões, a gente reduz a nossa profissão de fé à Bíblia. Qual Bíblia? A Bíblia cristã. E a Bíblia cristã que ela é dividida em duas partes: Velho Testamento e Novo Testamento, profetas e apóstolos. Agora, a Bíblia do Velho Testamento, de acordo com o que a gente tem pelos hebreus, a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, que no cânon dos judeus, é composto por 22 livros, como você já estudou conosco aqui anteriormente. E para nós, 39 livros. 39 livros dividido em 4 partes: a lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, sendo que os livros proféticos têm a divisão dos 4 profetas maiores e os 12 profetas menores. Isso aqui é a nossa Bíblia do Antigo Testamento. Pronto, estamos com o cânon dos profetas. E o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, que foi estabelecido para nós através dos concílios da igreja. Quais são os escritos apostólicos e quais que não são. Os 27 livros. Pronto. Os reformadores têm o fio de prata. A Bíblia é o livro para nossa referência doutrinária. Primeiro. Segundo, a Bíblia, sendo lida na sua totalidade, ela vai dar para nós a doutrina da salvação pela graça somente. Os reformadores disseram a Bíblia somente e a graça de Deus somente. Você pega de Paulo até Lutero e de Lutero até a gente. É a salvação pela graça somente, sem o acessório da lei. Cristo cumpriu a lei para nos salvar de graça, para nos salvar pela graça, para nos salvar com a graça, para nos salvar na graça. Aí eu tenho que estudar a doutrina da graça. Pronto, estou estudando. O que mais? A salvação pela fé somente. Fé somente. A fé em Cristo. A fé no Evangelho. A fé em Deus. É a fé que nos traz a salvação. A fé mediante aquilo que diz as Escrituras. Com esses 3 símbolos, você está segurando no fio de prata. E agora você continua puxando o fio de prata até a sua denominação, até a sua igreja, até a sua consciência de fé. É assim. Está dentro da linha ortodoxa. Existem seitas dentro da igreja? Dentro do cristianismo? Existem seitas. E existem heresias? Sim. Quais são as heresias? As heresias é quando você solta o fio de prata ou quando você amarra um nó no fio de prata e faz um puxadinho. Isso é heresia. Eu quero continuar crente, eu quero continuar cristão, eu quero continuar evangélico, mas eu não quero continuar nesta linha doutrinária do fio de prata. Aí pega e amarra um nó e faz um puxadinho. Aí é uma heresia e nas próximas aulas você vai estudar sobre isso aqui conosco. Outra religião monoteísta é o islamismo. O islamismo que vai surgir no século VII depois de Cristo. O que acontece? Acontece que os muçulmanos, a palavra muçulmano ou a palavra islã, significa aquele que é submisso. Os muçulmanos, eles têm a sua religião a partir de Maomé. Eles não gostam também, os muçulmanos não gostam que a gente chame Maomé de Maomé. Eles nem gostam que a gente chame o islamismo de maometismo. Para eles isso aí é uma afronta. Eles querem que a gente chame Maomé de Muhammad. E não se fala de maometismo, mas sim de islamismo, porque é a religião dos submissos. O que acontece? Quando a gente vai estudar a história das religiões, o judaísmo enfraqueceu, o cristianismo se fortaleceu, mas o cristianismo ele chegou nos países árabes, nos países dos beduínos, da Arábia, do Oriente. E na Arábia haviam muitos beduínos que eles eram seguidores da religião de Ismael. Ismael é aquele filho de Abraão. Portanto, eles são chamados de ismaelitas. Mas eles eram extremamente devotados aos ídolos dos céus. Eram muito idólatras. Até que surgiu Muhammad. Aí Muhammad
ele fez a purificação do islamismo, dizendo que o anjo Gabriel, o mesmo anjo que havia aparecido no Antigo Testamento para Daniel e que apareceu no Novo Testamento para Maria, diz que esse anjo Gabriel apareceu para ele, o segurou com força e disse para ele: recita. Recita o quê? Recita. Mas recitar o quê? Recita que Alá é o único Deus. Quem que é o Alá? Alá é o Deus dos muçulmanos. No judaísmo, é chamado de Yahvé ou Hashem. No cristianismo, nós chamamos ele de Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Deus, tá bem? Agora, no islamismo, eles chamam de Alá. Então, esse Alá, o anjo Gabriel teria segurado o Muhammad e forçado ele a se submeter e a dizer: pronuncia. O que? Pronuncia. O que? Alá é o único Deus. Aí quando ele falou Alá é o único Deus, aí ele, Muhammad, se tornou o único profeta de Alá. Aí surgiu dentro do islamismo a necessidade de se fazer a conversão ao judaísmo. Como que ao judaísmo não, ao islamismo. Como que acontece essa conversão? Eles fazem a profissão de fé, chamada de shahada. Como que se faz a shahada? A shahada se faz assim: Alá é o único Deus e Muhammad é o seu profeta. A partir daí, você vai ter que ler o Corão. A gente em português a gente chama de Alcorão, mas eles também não gostam que a gente chame de Alcorão, quer que a gente chame de Corão. Aí você vai ler o Corão, que são suras. Suras são versos, tá bem? Versos que foram entregues a Muhammad de como servir a Alá dentro do islamismo, e necessariamente é uma religião que tem que converter os seguidores das outras religiões ao islamismo. Quem não se converter é chamado de infiel. E no ato da conversão, eles praticaram bastante violência, porque essa conversão ela podia ser tinha que acontecer mesmo à força da espada ou então da morte dos infiéis. Aí dentro do islamismo, você tem aquelas áreas, aquela versão mais sunita e a versão mais xiita. Os sunitas, eles seguem as tradições. E os xiitas, eles dizem que eles fazem parte da família de Muhammad. São os descendentes diretos de Muhammad. Por isso eles são os xiitas. E os sunitas são aqueles que seguem as tradições do profeta de Muhammad. Fazendo a leitura do Corão, fazendo a charrada, vão para as mesquitas e vão aprender a praticar o islamismo com as suas 5 orações diárias voltadas para Meca ou Maaca, e também praticando o zakat, que é a esmola para o sustento dos pobres ou então para o sustento do próprio islamismo. É uma das religiões que mais cresce na atualidade, é o que dizem aí algumas estatísticas, tá bem? E as estatísticas a gente sabe que elas são relativas, né? Cresce onde, cresce quando, cresce por quê, cresce de que maneira, aonde que ela realmente mais cresce. Bom, por enquanto eu vou parar por aqui, tá bem? Para que você possa descansar um pouco. Você percebeu que essa aula aqui ela foi um pouquinho mais longa, mas nós vamos continuar na mesma pegada. Faltam ainda 2 vídeos para a gente poder concluir o estudo da heresiologia. Não se esqueça de fazer a leitura do nosso livro-texto. Você vai encontrar o detalhe dessas religiões, o detalhe daquilo que o professor está falando para você. Nós não somos o comentarista do livro-texto. Nós estamos dando uma aula e esta aula aqui é um apanhado maior por fora daquilo que você já tem em mãos. Tem que ler o livro-texto, tem que se apropriar, tem que manter a caneta e o bloco de anotações à mão, e as suas dúvidas você tem que tirar diretamente conosco aqui pelos canais de comunicação com o Instituto Supera. Satisfação? Daqui a pouco a gente volta aí com a terceira aula.